Então, frequência e período. O período e a frequência tem um relacionamento muito próximo. Um faz parte do outro. Então, quem é a frequência? Quantidade de oscilação dividido pelo tempo. Quantidade 1 dividido pelo tempo. Então, se eu vou calcular a frequência, vai ser isso aqui, a quantidade de oscilações dividido pelo tempo que eu gastou. Uma onda, um exemplo bem claro, para melhorar o entendimento. Uma onda oscila 120 vezes por minuto. Calcule sua frequência em hertz e seu período em segundo. Cálculo da frequência, que é esse aqui, ó, 1. Tá? Esse 1 representa o quê? A quantidade de vezes que a onda oscilou. Tá? Que ela se repetiu. Então, ó, 120 oscilações em 1 minuto. Então, quem é 1 minuto? Transformar em segundo. A unidade fundamental aqui vai ser segundo. É muito rápido. 120 segundos, 120 oscilações. Foi a quantidade de vezes que ela oscilou. Dividido pelo tempo, que é período 60. 120 dividido por 60 dá 2. Ou seja, a frequência dessa onda deu 2 Hz. Uma onda que oscila 120 vezes por minuto, ela vai ter uma frequência de 2 Hz. Tá? O período, ela é o inverso da frequência. Período, tá bom? Então, olha aqui, ó. Como a frequência, frequência é igual a oscilação dividida pelo tempo, então, para calcular o período, nós vamos pegar isso aqui, ó, 2 vezes. Tá? E é 2, porque vai se repetir. Então, período é igual 1 dividido por 2. Tá? Então, nesse caso aqui, como ele fala que é 1 dividido por 2, então vai ficar 1 dividido por 2, ou seja, seria 10, né? Dividido por 2 vai dar um período de meio segundo. Então, 120 vezes, que foi a frequência durante 1 minuto, que vai dar uma frequência de 2 Hz, ele levou meio segundo para fazer isso aí. Tá? Foi o período do tempo gasto para essa oscilação inteira dentro dessa onda que se repetiu. Velocidade da onda é outra característica também muito importante, tá? Que é usada nos meios de comunicação. Existem 2 maneiras para calcular a velocidade com que uma onda se propaga. 2 maneiras para se calcular a velocidade que uma onda se propaga. A primeira é essa aqui, ó. Velocidade é igual ao comprimento dividido pelo período, quando eu tenho tempo. Tá? Ó. Velocidade da onda, comprimento, a letra grega é lambda, dividido por t, que é o período. Então, pode ser dessa forma aqui, quando eu tenho tempo. Ou simplesmente dessa forma aqui, velocidade é igual a quem? Comprimento multiplicado pela frequência. Então, quando eu tenho período t, há uma divisão, tá? Da velocidade. Para encontrar a velocidade, eu vou pegar o comprimento e dividir pelo tempo, no caso que é o período. Mas se eu não tenho tempo, a velocidade da onda será o quê? O comprimento dela multiplicado pela frequência. Aqui eu vou dividir, lá eu vou multiplicar. Se eu tiver o tempo, é uma divisão. Se eu não tiver, é uma multiplicação. São as 2 formas bem facinha de você encontrar o quê? A velocidade dessa onda. Um exemplo, a distância entre 2 cristas de uma onda vale 10 centímetros. E o período da onda vale meio segundo. Qual a velocidade de propagação dessa onda? Observe que aqui nós temos período, que é t, ó. Tá, ó. Eu tenho a velocidade, a distância, né? Que é o comprimento de onda. E tenho o quê? Tenho o período. Então nós vamos calcular por aqui, ó. Eu tenho comprimento e tenho período, tá? Então, trazendo para cá, a velocidade é igual ao comprimento, que é a letra grega lambda, dividido por t, que é o período, que é o tempo. 10, quem é 10? É a distância, o comprimento, tá? Ó. Dividido por meio. Então nós vamos ter o quê? Comprimento de onda de 20 centímetros por segundo. Centímetros que vem do comprimento, segundos que vem do tempo, que é o período. Então quando eu tenho período, essa divisão, comprimento dividido pelo período, e encontrar a velocidade. Bom, aí levando para cá para outra, a segunda maneira, será isso aqui, ó. Velocidade é igual o comprimento multiplicado pela frequência. Então, como é que vai ficar? Ó, velocidade é igual. Quem é 10 é o comprimento, tá? Como eu pego lá a equação do período, então nós vamos fazer isso aqui, ó. 2, que é igual a 10 vezes 10, 20 centímetros por segundo. Então, as velocidades serão iguais, praticamente, tá? Serão iguais praticamente a velocidade, porque se você multiplicar um, fica praticamente a mesma coisa. O comprimento é o mesmo. A velocidade é a mesma, não vai mudar, tá? É porque o comprimento é o mesmo e o período será praticamente a mesma coisa.
Frequência e comprimento de onda da luz visível. Bom, gente, pessoal, aqui nós chegamos numa questão onde o ser humano consegue enxergar, até que ponto nós conseguimos enxergar através da luz que nós temos. Tá? Isso é muito importante. As cores que enxergamos nada mais são do que ondas eletromagnéticas que possuem cada uma seu comprimento de onda e sua frequência. Então as cores que enxergamos nada mais são do que ondas eletromagnéticas. Tá? Não precisam do meio material para se propagar. Que possui cada uma seu comprimento de onda e sua frequência. Então para me enxergar, as cores que nós enxergamos, eu preciso do comprimento dessa onda e da frequência, que é a quantidade de vezes que ela se repete. Tá? Aqui nós temos um exemplo, ó, de como funcionam as cores. Ó. São as 7 cores do arco-íris. Comprimento de onda, vermelho e a frequência. Vermelho, nós temos comprimento. Isso aqui é medida em nanômetro, tá? Nanômetro. Uma unidade bem pequena, 1 bilionésimo. Você pegar um metro e dividir em 1 bilhão de partes, tá? Então, vermelho, 625 a 740 nanômetro é o comprimento dessa onda. Qual é a frequência? De 480 a 403 Hz, tá? Que é o período do tempo. Nós temos a cor laranja, amarelo, verde, ciano, azul e violeta. Seriam as 4 cores do arco-íris. Essa aqui é diferenciada, ó, porque praticamente o comprimento vai ser inverso do período, proporcional ao período. Então, para cada um desse aqui, ó, nós temos o comprimento aqui, ó, e a frequência. Observe aqui, ó. Tá, ó. Todas elas são diferenciadas aqui, ó. Quanto mais forte aqui, ó, por exemplo, ó, mais a onda se repete, ó, bem mais forte aqui, ó. Então vai depender de cada cor, tem seu comprimento de onda e sua frequência também. Não são iguais, tá? Umas são mais fortes, outras são mais fracas. Ondas sonoras. Bom, aqui nós temos, né, sobre ondas sonoras. São vários exemplos aqui que são mostrados sobre ondas sonoras. Então vamos dar continuidade aqui. Ondas sonoras. A maioria dos sons são ondas produzidas pela vibração de algum meio material. Então a maioria dos sons são ondas produzidas por vibração de algum meio material. Por exemplo, em um piano, violão ou guitarra, o som é produzido pela vibração de uma corda. Piano, violão ou guitarra, o som é produzido pela vibração de uma corda. Tá? Ou seja, um meio material. Em um saxofone, por uma palheta vibrante, e em uma flauta pela vibração da coluna de ar no tubo. Então nós temos saxofone e tem que ter um meio material para se propagar. A voz humana é gerada pela vibração das cordas vocais. Ao contrário das ondas do mar, ou em uma corda, as ondas sonoras não podem ser vistas. Tá? Então a gente não consegue ver as ondas sonoras, de forma nenhuma conseguem ver. Existe, por exemplo, uma experiênciazinha que a gente faz no primeiro ano sobre isso aqui, que a gente consegue detectar através de uma pequena experiência. Você consegue ver, entre aspas, e fazer a diferença da voz feminina para a voz masculina. A gente coloca uma latinha lá e as meninas falam e a gente sente que a vibração é diferente. Aí a gente consegue ver a onda dessa forma, mas a onda é muito difícil, você não consegue ver, tá? Bom, qual é a natureza das ondas sonoras? As ondas sonoras são ondas mecânicas, necessitam de um meio material para se propagar. Toda onda mecânica precisa de um meio material para se propagar. Tá? Então, as ondas sonoras são mecânicas. E longitudinais, a direção de propagação coincide com a direção de vibração. A direção de vibração coincide com a direção de propagação. Então, a direção de vibração coincide com a de propagação. Vibração coincide com a propagação. Por serem ondas mecânicas, não pode se propagar no vácuo. Tá? Se tocar um violão, se não tiver ar, minha voz aqui, eu estou falando, se não tiver ar, não dá para se propagar. Preciso do meio material para se propagar. Tá? Logo, os filmes tipo Star Wars não poderia ter barulho de explosão em pleno espaço sideral. Isso aqui é outro considerado diferenciado. Tá? Menina. Devagar. Como se formam as ondas sonoras? Elas se formam por meio de compressão e de rarefação das moléculas de ar. Como se formam as ondas sonoras? Compressão e rarefação. Se comprime
som. Tá? Quando uma vibração do ar é produzida, como um batuque em uma panela, uma batida de palmas ou até mesmo um grito, as moléculas do ar se contraem e depois se expandem, produzem zonas de contração e rarefação respectivamente. Então olha aqui, ó. Quando você bate palma, o que vai acontecer? Essa batida da palma, o que vai acontecer? As moléculas do ar se contraem. Então quando você bate palma, ela se contrai. Tá? E depois, no momento que ela vai andar, ela se expande, se contrai e se expande. Então assim é produzido que se formam as ondas sonoras. Olha aqui, ó. Sentido de propagação das ondas sonoras. Rarefação. Fica mais, ó, distante um pouquinho, ó. Compressão, ela se encosta. Então, rarefação, solta um pouquinho, compressão, se encosta, rarefação, compressão, e assim ela vai andando. Esse é o sentido de propagação de toda a onda sonora, até quando chega um determinado local. Tá? Como se forma as ondas sonoras? Esse processo é semelhante ao movimento de uma mola quando uma onda atravessa. O balanço de uma onda para frente e para trás produz regiões mais contraídas e outras mais expandidas, como mostra na figura. Então, se você pega uma mola, por exemplo, é semelhante à formação de ondas. Se você comprime ela, e de repente você comprime e se expande, comprime e se expande. Então, é dessa forma aqui que é formada a onda sonora. Aqui nós temos, por exemplo, o alto-falante, ó. Tá? Há o momento da rarefação e há o momento da contração. Dessa forma aqui, ó, o comprimento, tá? E a rarefação. Tá? Então, as ondas se formam da seguinte forma. Há sempre o que? Uma rarefação, tá? Onde ela vai se abrir um pouquinho, e uma contração. E nesse sentido que ela anda. Bom, trazendo para cá, para nós seres humanos, o ouvido humano é capaz de captar a frequência de 20 Hz até 20 mil Hz. Então, nós, humanos, somos capazes de captar a frequência, aquela quantidade de vezes que se repete lá, que a onda se repete, nesse intervalo de 20 até 20 mil Hz. Acima não dá para escutar e abaixo também não. Aí já entram outros animais, sem ser do ser humano. Tá? Tanto para cima como para baixo já faz parte de outro tipo de animais. Esse intervalo compreende os sons audíveis. Então só posso escutar, nós seres humanos só podemos escutar se o som estiver nesse intervalo de 20 a 20 mil Hz. Para cima não dá, para baixo também não. Se a frequência for inferior a 20 Hz, é chamado de infrassom. Tá? Se a frequência for inferior a 20 Hz, isso é chamado de infrassom. Então o infrassom, por exemplo, nós temos quem? Os terremotos, é um infrassom. A gente não consegue escutar de forma alguma. Nós temos quem? Avalanches, também os raios, avalanches, raios. Nós temos os animais, a baleia, ela consegue, aqui ó, o infrassom, tá? Se a frequência for maior do que 20 Hz, a baleia, o hipopótamo, o rinoceronte, a girafa, todo mundo escuta isso aqui, ó. Tá? Se for superior a 20 mil, é chamado de ultrassom. É muito usado na medicina. Então, superior a 20 mil Hz, nós chamamos de ultrassom. Inferior a 20 é infrassom. Superior a 20 mil Hz é ultrassom. Não percebemos isto e não podemos ouvir esse som, tá? De forma alguma. Então, no caso da ultrassom, por exemplo, a medicina faz o exame de quê? De imagem, né? É feito através de ultrassom. A medicina faz isso aí, tá? Então, olha aqui, ó. O golfinho, por exemplo, ele pode escutar som acima de 150 a 150 mil Hz. É muito agudo, tá? Muito apurado mesmo. Então aqui nós temos, ó, infrassom de 0 a 20. Tá? Sons audíveis, nós humanos, de 20 a 20 mil Hz. Acima, ultrassom. Que é um ré. Também não dá para nós escutar de forma alguma. Nós somos limitados nesse sentido. Ultrassons, infrassons e ultrassons. As ondas infrassônicas e ultrassônicas não são audíveis pelo ouvido humano. Mas existem animais, topeira, elefante, tigre, por exemplo, que são de captar os infrassons, abaixo de 20.
conseguiram ouvir as ondas dos tremores de terra. Poucos hertz. Essa turma todinha aqui, ó, eles conseguem ouvir ondas dos tremores de terra. Tá? A topeira, o elefante e o tigre, eles conseguem esses infrassons aqui, ó. Tá? É muito agudo. Já os ultrassom pode ser ouvido por certos animais como o morcego, até 160 mil Hz. O golfinho, até 100 mil Hz. O cão e o gato, até 40 mil Hz. E também utilizado na medicina, ecocardiograma, ultrassonografia obstétrica e outros. Tá? Nessa turma aqui, ó, eles conseguem, mais do que tudo, escutar sons acima disso aqui, ó, são os ultrassons. 160 mil Hz. Morcego. O morcego, a gente sabe que ele é praticamente cego. Quando ele voa no escuro, a distância muito curta, ele consegue detectar isso aqui, até a presa dele. Golfinho, até 100 mil Hz. O cão e o gato já diminui muito, mas mesmo assim eles conseguem ouvir muito. É aquele negócio, o cachorro deita aqui, você pisa a uma certa distância, imediatamente já detecta, através dos tremores, a oscilação na terra, do barulho da pisada, faz com que esse som chegue até ele. Por isso que nós humanos não conseguimos escutar. Então a medicina utiliza muito isso aqui, tá? Exame de imagens evasivos. Bom, a velocidade da luz e do som. Qual é a característica, a diferença da velocidade da luz e do som? É bem comum em um dia chuvoso a formação de raios e trovões. É fácil perceber que os raios são vistos primeiramente, luz, e o trovão é ouvido apenas após um certo intervalo de tempo, som. Isso ocorre devido à diferença entre as velocidades da luz e do som, que valem respectivamente. A velocidade da luz no vácuo, 300 milhões de metros por segundo. Velocidade do som no ar, é uma diferença muito grande, 340 metros por segundo. Tá? Então tem uma diferença gritante da velocidade do som. Então a gente percebe isso onde? Em dia chuvoso, onde tem raios e trovões. Quando relampado lá, depois vem em seguida vem um som. Tá? Exatamente o que eu tenho mostrado aqui, ó. Tá? Essa é a diferença da velocidade da luz. Só que os dois também vão andar em diferentes meios. Dependendo do meio, há uma quebra tanto da velocidade do som como da velocidade da luz. Qualidade fisiológica do som. O aparelho auditivo, no caso é o ouvido do ser humano, é capaz de distinguir certas características do som, denominadas qualidades sonoras, que são 3. Os sons têm as qualidades fisiológicas deles: altura, intensidade e timbre. Ninguém é melhor do que o ouvido, o aparelho auditivo, né, para distinguir certas características do som. Você consegue distinguir a altura, a intensidade e o timbre. Você consegue conhecer pessoa só pela voz, né, o som de um determinado objeto, o barulho. Você faz essa distinção através das qualidades fisiológicas do som, que é a altura, timbre e intensidade. Mas o que vem a ser a altura? É a qualidade sonora relacionada à frequência do som. Qualidade sonora relacionada à frequência do som. O que é a frequência? Várias vezes que se oscila, que se repete. Tá? Ondas sonoras com frequência baixa são chamadas de sons graves. Então, onda sonora com frequência muito baixa, a gente chama de um som grave. Exemplo: som de uma corneta, do barulho de um trovão, do bumbo de uma bateria, do surdo de uma escola de samba, das notas musicais produzidas por um contrabaixo. São o quê? Altura, que é uma qualidade fisiológica do som. Tá? Aqui nós temos um exemplo, todos os dedos aqui, ó, mostrando como é que é a qualidade fisiológica do som. As ondas sonoras com frequências altas são chamadas de sons agudos. Exemplo: o som de um apito, de uma guitarra, de uma flauta, dos pratos de uma bateria, são chamados de sons agudos. Aqui quando o juiz apita, né, a gente vê o silrozinho. A guitarra, a flauta. Sons que possuem alta frequência são por vezes irritantes, como o barulho de um giz arrastando na lousa. Esse som possui frequência na ordem de 10 mil Hz. Tá? Então, sons que possuem alta frequência são por vezes irritantes, como o barulho. Às vezes você está escrevendo, quando se escrevia com giz, que praticamente já foi abolido, né? Se o giz arranhava, fazia aquele barulho, é muito irritante. Então, porque possui uma frequência na ordem de 10 mil Hz.